Olá, meus irmãos. Dando continuidade aos nossos estudos em Atos, hoje nós vamos ver Paulo perante Galho. Paulo é levado então a um tribunal. Isso está lá em Atos 18, dos versículos 12 ao 17. Lá está escrito assim: Quando, porém, Galho era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: Este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Ia Paulo falar quando Galho declarou aos judeus: Se fosse, com efeito, alguma injustiça ou crime de maior gravidade aos judeus, de razão seria atender-vos. Mas se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos, eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com estas coisas. Então, meus irmãos, aqui nós vemos uma mudança bem abrupta na vida de Paulo, depois que ele passou 1 ano e meio ali ensinando os irmãos em Corintos, relativamente em paz. De repente, provavelmente Galho passou a ser o procônsul da Acaia. Neste momento, o que aconteceu foi que os judeus provavelmente se inflamaram e acharam que Galho seria favorável a eles. Então levou Paulo perante Galho e o acusaram. E a acusação que eles fizeram, de fato, é uma acusação bem séria, que devemos pensar nisso profundamente, porque eles acusaram Paulo de adorar a Deus de modo contrário à lei. E a lei aqui provavelmente não é a lei de Roma, mas a lei de Deus, a lei aqui do Antigo Testamento, por exemplo. E é uma acusação extremamente séria, porque de fato Deus não tolera adoração em um culto que não seja conforme Ele prescreveu. Deus, Ele se revelou a nós e deixou claro que só existe uma maneira de adorá-lo. Contudo, nós muitas vezes achamos que podemos adorar a Deus de uma forma melhor, que podemos agradar a Deus de uma forma melhor do que Ele mesmo diz na sua palavra. Isso é uma presunção muito grande, algo extremamente errado. Deus deixou claro na palavra de Deus, muitas vezes por exemplos bem trágicos. Por exemplo, quando os filhos de Arão levaram um fogo estranho ao altar, levaram um fogo, inventaram e quiseram fazer um culto diferente. E o que aconteceu é que eles morreram na hora. E tantas vezes isso aconteceu. Temos Uzá, por exemplo, que tocou na arca porque ela estava caindo, os bois tropeçaram, eles estavam levando a arca de uma forma que não deveria levar. E ele fez algo que ele sabia que era errado e tocou na arca e morreu na hora. Então, meus irmãos, em relação à adoração a Deus, que não sejamos presunçosos e não pensemos que sabemos a melhor maneira de adorar a Deus. Só Deus é quem sabe e se revela. Nós estamos numa condição de queda, nós estamos numa condição com um coração enganoso e corrupto, que possamos adorar a Deus somente da forma correta, que está na sua palavra. Não busquemos isso em nós, nas nossas invenções e imaginações, mas simplesmente na palavra de Deus. Não deixemos levar por ventos de doutrina e formas que parecem muitas vezes tão agradáveis, mas são agradáveis a nós e não agradáveis a Deus. Que possamos adorá-lo de forma que Ele se agrade. Não busquemos o nosso melhor entendimento, o que nos agrada, mas nos agrademos na sua palavra, na verdadeira adoração. É interessante o que o próprio Galho fala, que ele mesmo parou os judeus lá, não deixou nem Paulo retrucar e já cortou tudo aquilo lá. E ele fala no verso 15 algo bem interessante: Mas se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Ele coloca aqui como se fosse buscando intrigas, nomes, questões de, por exemplo, genealogia, festas, sábados, fábulas judaicas, coisas que Paulo nos instrui para que a gente não faça isso também. Ele deixa claro, por exemplo, em Colossenses, em Tito, ele fala que não é para nos ocupar com essas discussões inúteis, são coisas, fábulas judaicas que não têm utilidade nenhuma, que são fúteis, que não nos ocupemos com isso, mas de fato com o espírito da lei, com a intenção, com o propósito que Deus deixou claro na sua palavra, e não com detalhes que não levam em nada, que não acrescentam em nada na nossa santidade, no nosso louvor, na nossa adoração a Deus. Obviamente Galho não falou isso com um zelo pela lei de Deus, mas muito pelo contrário, provavelmente desprezando os judeus que ali estavam.
E o que aconteceu é que ele acabou com aquilo lá e expulsou todo mundo do tribunal. Então, eles pegaram Sóstenes, que provavelmente era um companheiro de Paulo, que nós vemos lá na primeira carta aos Coríntios, quando ele no primeiro versículo, ele se apresenta lá e coloca o irmão Sóstenes também como seu companheiro. E o que aconteceu é que aqueles judeus lá irados, eles pegaram Sóstenes e começaram a espancar diante do tribunal, deixando clara a irracionalidade deles, a fúria deles sendo ventilada ali a Sóstenes, que não tinha feito nada de errado. Isso deixa claro também, irmãos, que todo cristão, não somente Paulo, os apóstolos e os líderes, sofrem neste mundo. Não somos amigos do mundo, o mundo nos odeia, porque nós fomos transportados para o reino da luz do seu amor, para o reino de Jesus Cristo, para o reino de Deus. Nós não pertencemos mais a este mundo nos odeia. Então nós não nos espantemos quando isso acontecer conosco, ou com pessoas que conhecemos, por causa do amor de Jesus Cristo, por causa do amor do nome de Jesus Cristo, da pregação da palavra, do Evangelho. Isso é natural que aconteça a todos os cristãos, porque o mundo nos odeia. Nós não somos deste mundo. O interessante é que Galho, que também nós vemos que Galho é totalmente coerente. No versículo 14, quando ele para os judeus de falar, ele fala que se fosse com efeito alguma injustiça ou crime de maior gravidade, e é exatamente isso que está acontecendo agora. Sóstenes está sendo espancado de uma forma totalmente injusta. E o que Galho fez é que ele não se importava, não se incomodava com essas coisas. Lucas deixa claro essa reação de Galho. Isso aqui é mais um julgamento de fato, que Deus ele vai requerer isso aqui de Galho, porque Galho, primeiramente, ele foi colocado nessa posição de autoridade pelo próprio Deus, pelo Deus de Israel, pelo Deus verdadeiro. E o que ele fez, ele está desprezando, ele está deixando que injustiça seja de fato feita. Algo que ele afirma que ele não deixaria de lado. Porém, aqui ele ignorou completamente, mostrando o desprezo dele para com aqueles judeus e o desprezo contra o Deus de Israel. Então isso aqui também é algo muito sério. Essas pessoas que foram colocadas de autoridade, que possamos pensar nisso também. Sempre que tivermos na posição de autoridade, tivermos em nossa mão a questão de fazer e não permitir que injustiça seja feita, que nós não sejamos como Galho, incoerente e desprezando as demais pessoas, quando está em nosso poder, quando Deus colocou em nossa autoridade, por exemplo, fazer justiça, que possamos sempre buscar a justiça de Deus. Que bem-aventurado é aquele que busca a justiça de Deus. Então, meus irmãos, hoje é isso, que possamos refletir nessas coisas, especialmente na questão da adoração a Deus, que possamos adorar a Deus não como nós achamos melhor, mas como Deus prescreve, que busquemos Ele, a Sua palavra, a Sua revelação, e não a nossa imaginação, não a nossa mente caída, mas o que está bem claro aqui na nossa mente, a forma que Deus declarou e deixou escrita para nós, que possamos adorá-lo em verdade, em espírito, com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com toda a nossa alma. Amém?